Há um ano atrás, o Rio Grande do Sul foi marcado por uma das maiores tragédias de sua história. Famílias inteiras perderam tudo: suas casas, suas roupas, seus móveis, seus sonhos. A cidade de Canoas foi duramente atingida. Aproximadamente 50% de seu território ficou debaixo d'água. Muitos tiveram que deixar tudo para trás e buscar abrigo onde fosse possível, em escolas, ginásios, casas de parentes ou até mesmo desconhecidos. Alguns de nossos irmãos saíram apenas com a roupa do corpo, sem saber o que o amanhã traria. Mas nosso Deus é maior do que qualquer tragédia. Ele moveu céus e terra para enviar o socorro na hora certa. Pessoas de todos os cantos do Brasil, até mesmo do mundo, estenderam a mão. Hoje, ao olharmos para trás, enxergamos não apenas dor, mas superação. Vemos uma prova difícil, mas vencida pela fé, pela união e, acima de tudo, pela graça de Deus. Com muito trabalho, lágrimas e oração, nossos irmãos estão retornando para suas casas. Algumas ainda em reconstrução, mas todas repletas de esperança. Este documentário vai além das imagens de uma tragédia. Ele mostra a força de um povo e como a fé pode sustentar até nas maiores tempestades. Acompanhe conosco como estão nossos irmãos, um ano após a enchente que mudou o Rio Grande do Sul. Irmãos, hoje nós estamos aqui na casa da família do irmão Horizonte, onde a água chegou a ultrapassar os 2 metros de altura, faltando apenas um degrau para atingir o segundo piso. No dia da tragédia, o irmão Horizonte, a irmã Diamantina e o irmão Gilson precisaram ser resgatados por um barco. Foi um momento de desespero, mas que graças a Deus Ele deu forças e fé para eles para suportarem esse momento. Que Deus os abençoe. Hoje nós estamos aqui na casa do irmão Horizonte, da irmã Diamantina e do irmão Gilson, para eles nos contar um pouco de o que foi para eles, o que eles sentiram nesse momento da enchente que tivemos no mês de maio do ano de 2024. Irmã Diamantina e irmão Gilson, conte-nos um pouco como foi para vocês ter enfrentado a situação que vocês passaram na enchente. Nós passamos um sufoco, porque saímos daqui, era de noite, escura, e saímos de Caíque, ficamos em 3 abrigos, não tinha lugar. Daí fomos indo, daí veio meu filho e tirou nós dali e levou nós para a casa do irmão Setembrino, da irmã Márcia. E ela disse que podia ficar lá na casa dela quanto ela quisesse, quanto nós quisesse ficar, e que precisasse. Né? Daí nós ficamos lá. Mas não é a casa da gente, a gente com o coração aqui e lá triste também, porque chorava todos os dias, pedia a Deus que desse jeito de arrumar. Perdemos tudo que tinha na parte de baixo da casa, perdemos roupas, comida que tinha no estoquezinho, louças, tudo que tinha dentro de casa foi, a água levou. Eu passei muito triste, né, que nós perdemos tudo, e depois disso, eu já cheguei na casa do Sedebrino, né, molhado de chuva, né, de uma gripe, uma tosse feia. Essa situação é muito terrível, perder a casa, tudo que estava dentro, é isso que me sinto. Após a enchente, como foi para vocês saberem que nossos irmãos do Brasil e até mesmo do mundo se mobilizaram para nos ajudar? Muito bom, porque a gente não tinha nada, né? E graças a Deus veio numa boa hora e que Deus abençoe eles e quem ajudou nós, né? Dando saúde e que proteja eles. Graças a Deus que lembraram de nós aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou muito contente porque eu consegui
recuperar umas coisinhas dentro de casa. Vocês esperavam receber a ajuda que receberam? Não esperava, porque hoje em dia tudo é difícil, né? Todo mundo trabalha para ganhar, para comer, mas nós ficamos muito contentes com isso. Graças a bom Deus que lembraram de nós, né? Que roupa, hoje nós temos roupa, estou vestindo roupa de irmãs que doaram. O Horizonte, o Gilson, todo mundo, e calçado também. Tudo é doado. Após o acontecimento, com a ajuda que tiveram, foi possível voltar ao que era antes? Não voltou como era antes, bem como era antes. Tem dias que a gente se abate, fica triste, olha as coisas. Eu consegui fazer minha hortinha, meu jardim, mas assim mesmo, tem horas que bate uma tristeza e a gente fica muito triste pelos outros também, né? Eu tenho meu filho que mora no fundo, eu tenho que me ajuda aqui quando preciso, com o Gilson. O Gilson, se fica ruim, é ele que me dá uma mão. E graças a Deus a gente... Eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Depois de tudo que foi feito, através do ministério do nosso pastor, o pastor Érico, como que vocês estão? A minha vida tá boa, graças a Deus, assim, estou bem. Não tive problema de saúde, né? Tive no começo, que deu um AVC, mas depois não foi nada. Foi uma coisa passageira, porque da emoção, das coisas que a gente passou, né? O Horizonte também está bem, o Gilson agora também melhorou, está bem, e está voltando o trabalhinho dele que ele fazia, fazendo tapetes, fazendo quadrinhos que ele pinta. Então, devagarinho a gente está indo, né? Mas tem época, tem horas assim, tem dias que a gente fica abate, sabe? Vocês gostariam de deixar alguma palavra de agradecimento? Eu agradeço todo mundo que ajudou, né? Principalmente o pastor lá em cima, o pastor Jonas e Pimentel, e que nos ajudou muito, e que veio muita roupa e alimentação. Eu, graças a Deus, eu estou muito contente com isso, porque até agora não precisou nem comprar alimentação para casa. Só o mais necessário, porque a gente ensina coisas de limpeza, só porque a gente está comprando. Sim, eu quero agradecer a todos que estão vendo esse vídeo, aos outros que ajudam nós, né, que sempre ajudou muitas coisas. Agradeço também para o pastor Érico Graciano, também que ajudou a gente. Eu quero agradecer que estão assistindo lá fora, que vocês sejam abençoados a todos do estado do Rio Grande do Sul, Canoas, RS. Nessa rua aqui mora eu, minha esposa, minha família, meu filho, e também mora aqui também o irmão Horizonte, irmã Diamantina, o Gilson, são pessoas idosas, também meu irmão com síndrome de Down, e nessa rua atingiu até o telhado a minha casa. Não escapou nada. Todos os móveis, todas as coisas que nós adquirimos durante anos, ficou tudo debaixo d'água. Mas, graças a Deus, a nossa vida Deus poupou. E, graças a Deus, estamos aí. E vamos continuar em frente, vamos lutar. E Deus já nos deu a vitória. Já nos deu a vitória e nós vamos continuar em frente, que é o principal, é a nossa vida. E a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, que é o mais importante. O resto é o resto. Irmãos, no vídeo que nós acabamos de assistir, o irmão César ele aparece na passarela da rua Nicolau Seibel, no bairro Rio Branco. Neste mesmo bairro, moram as famílias do irmão César e também a família do irmão Horizonte. Nas imagens não é possível ver, mas essa passarela, ela cruza os trilhos da estação Niterói. Trilhos esses que praticamente dividem a cidade de Canoas no meio. E foi o que impediu que a enchente avançasse para o outro lado da cidade, criando uma espécie de barreira. Agora, nós vamos ver uma breve entrevista com as famílias desses nossos irmãos. Irmão César e irmã Nilce, conte-nos um pouco
Como foi para vocês ter enfrentado a situação que vocês passaram na enchente? Tudo bem, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Foi uma experiência inédita, que nós nunca passamos na nossa vida. Nós vimos várias vezes, através de reportagens, acontecimentos, aqui no nosso estado também, uns meses antes, e também no mundo todo a gente viu a gente está vendo e ouvindo muitas notícias ruins. E então nós nunca pensávamos que iríamos passar também um dia por essa situação. Quando chegou a enchente aqui, nós, mesmo vendo a enchente, ainda não acreditávamos que ia ser de uma tamanha proporção, porque aquilo começou aos pouquinhos, devagar, e nós tinha esperança ainda de ficar aqui e no outro dia talvez a enchente, as águas já baixassem. Tanto que a minha mãe mora na frente, na casa da frente, e ali no segundo piso nós pensamos, não, vamos ficar aqui no segundo piso até que passe a calamidade, até que passe esse momento que nós deveríamos enfrentar. Só que no mesmo dia a gente viu que a coisa se tornou grave demais. E aí nós que ficamos por último, achamos, não, vamos ter que sair daqui porque pode ser pior ainda. Então nós fomos resgatados no mesmo dia da enchente. Então eu sei que a experiência foi única e espero não passarmos novamente por essa experiência. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Manilson, que foi anunciado o irmão Josué, que é o meu filho. Nesta noite, quando a chuva começou a vir, muitas águas começaram a surgir, a gente, como o irmão César disse, a gente não imaginava a porção imensa que ia se tornar. Naquela noite, até inclusive, estava falando com a irmã Rony, aí de Goiânia, que é uma irmã que a gente tem contato, tem nos visitado aqui, e eu estava conversando com ela a respeito que estava muito estranha aquela noite. Aquela noite estava muito estranha, muito em silêncio, que não era uma noite normal, foi uma noite de quinta-feira. E eu estava conversando com ela, disse, Rony, ajuda nós em oração, porque aqui a coisa acho que vai ficar muito feia da maneira que está nos arredores aqui. O que a gente fez? A gente fez tudo aquilo que estava no alcance normal do ser humano fazer. Não que a gente imaginasse que ia chegar na estatura que chegou. Mas a gente fez? A gente começou a erguer as coisas. O irmão César, o irmão Josué saíram na sexta-feira de manhã, foram dar uma olhada na beira do rio, que nós moramos bem perto do rio, e já estava começando a vir vazamento de água pela passarela ali em cima, que é um viaduto onde passa carro no nosso bairro. Foi por ali que começou. E foi vindo devagar, devagar. E o que eu fiz? Eu fiz aquilo que o profeta nos ensina. Faça a tua parte, que Deus faz a dele. Comecei a me erguer todas as coisas, eu levantei as coisas, tirei tudo que eu pude, que estava no meu alcance. A minha sogra lá na frente também, junto com o irmão César, todo mundo estava fazendo aquilo que imaginava. Colocamos bastante, fechar as portas, ralos, fiz tudo aquilo que podia. Mais ou menos por volta das 2 horas da tarde na sexta-feira, nós notamos que a água começou a verter do assoalho, que nunca imaginamos que ia começar a verter. Aí eu parei, eu tenho aquela foto grande de Jesus Cristo, e todos os irmãos de Goiânia e de todos os irmãos do Brasil têm a mesma foto. Como eu tenho o costume de olhar para ela e conversar com aquela foto, como não que fosse Jesus, mas a imagem mais próxima que nós temos de Jesus, como o nosso profeta nos ensina. E eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Fiz tudo que estava no meu alcance do ser humano fazer. Ergui tudo, o que eu posso fazer, meu Deus? Naquela hora, aquela voz, que vocês conhecem, a voz do cristão quando conversa com Deus, a voz veio e disse, sai mais rápido que você sair daí, porque até a noite vai encher. Eu saí dali apavorada, com aquele sentimento que eu tive, comentei com meu esposo e disse, amor, vamos sair daqui, que isso aqui até a noite vai encher. Ele não deu muito crédito, achou que poderia ser ter loucura da minha cabeça. E eu disse para o Josué, vamos pegar uma muda de roupa, pegar os documentos, pegar alguma coisa, vamos lá para a casa do pastor Érico, que ele mora num lugar mais alto, e a gente fez isso às 2h30 da tarde, mais ou menos. Fomos embora. Quando eu saí da minha casa, do pátio da casa da minha sogra, é meio alto, a água ainda estava pela meia canela. Quando eu saí para a rua, lá no meio da quadra, já estava pela cintura a água. E ali a gente tomou direção e fomos lá para a casa do pastor Érico, que é o meu filho. O irmão Josué ficou um pouco assim,
surpreso pelas as coisas que estavam acontecendo, e eu e ele conversando no caminho, ele falou assim: bah, mãe, as minhas economias, porque ele fazia 18 anos no dia 28 de maio, e a chuva começou aqui para nós a ser enchendo dia 4 de maio. Eu disse: meu filho, tudo os teus sonhos que tu tem, tu nunca perca a esperança, porque tudo que está aqui, Deus vai nos dar de volta. Não sei como, eu tenho fé que tudo que aconteceu é para melhor. Caso contrário, Deus não nos teria permitido. Nunca murmure, nunca se queixa, não perca os teus sonhos. Tu vai fazer a tua carteira assim, de motorista, e o teu dinheirinho que tu tem guardado, tu não vai nos dar, porque Deus toma conta de todas as coisas. E a gente foi saindo, conversando com meu filho, tendo muita fé, com muita esperança, que tudo Deus daria solução, porque eu creio num profeta, eu creio num Deus que sabe todas as coisas antes mesmo dela acontecer. E eu tenho a minha maneira de crer, a minha maneira de pensar, que tudo contribui para o bem, caso contrário, Deus não permitiria. E eu e o Josué saímos, mais ou menos pela noite, como eu tinha dito, a voz tinha me dito que ia encher, e não deu outra. Encheu sim, foi 2 metros acima, até o teto, encheu d'água. A minha sogra, o meu genro, o meu cunhado, o meu sogro, o meu filho, o meu marido saíram de barco durante a noite, por eles acharam que eu estava ficando meio louca. Mas eu disse para eles: isso vai encher, eu estou saindo disso aqui. Amém. Foi algo que realmente a gente não estava esperando, pegou todos de surpresa. Mas graças a Deus, Deus os guardou, estamos aqui novamente. E após a enchente, como foi para vocês saberem que nossos irmãos do Brasil e até mesmo do mundo se mobilizaram para nos ajudar? Muito bem, nós até não esperava o tanto que veio de ajuda. Nós esperávamos que os irmãos, cada irmão tem uma maneira especial de ajudar, né? Mas nós não esperava que iria como é que eu posso dizer assim, superar as expectativas, superou as expectativas, porque os irmãos ajudaram de uma tal forma em questão de alimentação, em questão de roupas, não deixaram faltar nada para nós. E como eu e a minha esposa trabalhamos por conta, eu trabalho por conta também ela, então a gente recebe por dia. E isso parou, trancou tudo. E aí como trancou, então, na verdade, quem supriu a nossa necessidade foi os irmãos que mandaram as doações de roupas, mandaram as doações de alimentação e também uma parte em dinheiro. Então, isso tudo ajudou para nós se manter por esses dias, para que depois que nós recomeçássemos tudo novamente. E realmente superou as nossas expectativas o que os irmãos nos ajudaram. E eu agradeço a todos em nome de Jesus, né? E como nós estávamos dizendo, como o irmão César mesmo estava acabando de dizer, realmente surpreendeu muito. A gente não imaginava que ia vir tanta ajuda dos irmãos que nós temos nesse mundo afora. Mas o mais surpreendente ainda, que eu acho que eu fiquei pensando durante esses dias que a gente ficou parado, porque no momento que eu saí, como eu peguei só umas 2 mudas de roupa, como eu disse, né? Aí a gente teve que, não imaginava que ia chegar o grau que ficou. Aí a gente começou a ganhar doações de roupa, até chegar o contato que nem o pastor Érico poderia estar aqui conosco em Canoas, porque onde ele mora é 100 quilômetros de distância onde ele estava, e a água tomou uma porção tão grande que ele não podia atravessar por lado de cá, é só através de telefone que se comunicava com os irmãos de Canoas. Ele apavorado de um lado e nós aqui do outro lado tentando apaziguar ele, para dizer que tudo estava sob controle, porque tudo estava, porque aonde tem um filho de Deus, é impossível que o controle não está em ação. Naquele momento a gente procurou um lugar para pegar uma roupa, e eu fui num colégio onde estavam doando roupa. Mais surpreendente, quando eu comecei a pegar as roupas, quando eu me deparei de repente, e eu disse: meu Deus, quem me deu essa roupa? Eu tô, de uma certa forma, alguém está me vestindo, a primeira cesta básica, alguém está me mandando. Senhor, alguém vai ser abençoado através desses vestimentos, através dessas roupas. Até o pastor Ed tentar em contato com os irmãos através da internet para esclarecer o que estava acontecendo, porque foi um fenômeno grande, porque esse fenômeno aconteceu muito forte, foi no ano, parece que 41, né? 1941. Faz quase 100 anos atrás que isso havia acontecido nessa mesma localidade que nós estávamos.
Então, hoje eu estou com 60 anos, irmão, de ver que então eu não tenho nem noção como é que foi naquela época. Mas dessa vez, dizem que foi, na história conta que foi pior que aquela enchente de 41. E foi uma experiência muito grande. Todo momento, nunca, nenhum momento eu murmurei. Todo tempo eu dei graças a Deus por tudo. Eu dizia, Senhor, Tu cuida dos Teus. Só ajuda que nós não perdamos ninguém da família. Graças ao bom Deus, que nenhuma da família foi assim, que foi perdido alguém em vida. Todos, a minha família é baseada entre 8 irmãos. 6 foram atingidos através da água, mais filhos foram atingidos de água. Então foi uma coisa muito sobrenatural, além do normal. E Deus tomou controle da situação de todos. Nós, irmãos, se reunimos do outro lado da cidade de Canoas, que é dividida, a parte onde foi atingida e uma outra parte que não foi. A gente fazia festa, a gente cantava, a gente orava. Havia uma festa espiritual, enquanto que outros estavam desesperados, perdendo vidas. E nós estávamos tão contentes, sabendo que Deus ia tomar controle da situação. Só que eu não imaginava o tamanho do controle que Deus tomou, pois veio ajuda de vários lugares. Bom, já faz 6 meses que isso já aconteceu. Ainda a gente tem um alimento que veio enviado de Goiânia, veio de vários, não só de Goiânia, veio de outros lugares que mandaram para Goiânia e Goiânia mandou para nós. E nós fomos, no caso, assim, com muitas bênçãos alcançadas, roupas, cobertores. Por mais que eu tente explicar para vocês a mansidão de coisas que nos enviaram, eu posso dizer para vocês, eu fiquei melhor do que antes. Roupas melhor do que antes. A minha casa aqui hoje, vocês estão vendo, ela está sendo filmada. Nós ainda estamos construindo, reformando ela de novo. Estou alugando um apartamentinho pequenininho até que fique em reforma. E eu até comento com meu esposo, se não fosse essa enchente, essa casa não seria reformada da maneira que está reformando. Como eu sempre digo, sempre Deus nos surpreende das coisas que Ele faz. Eu sou uma pessoa grata. Eu só tenho a dizer, graças a Deus por tudo que aconteceu, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado força, e eu só choro de gratidão. Às vezes eu acordo de manhã, levanto e digo, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu tem nos dado. Daqui para frente vamos trabalhar para adquirir tudo de novo. Irmãos, por incrível que pareça, eu tenho adquirido tudo de novo sim. O meu filho Josué conseguiu fazer a carteira de motorista. Ele já tem o carrinho dele, está trabalhando no carrinho. Olha só, se isso não é uma benção. A minha casa está sendo reconstruída de novo. Para mim foi para melhor. Não sei se todos possam dizer a mesma coisa, mas eu digo, a minha vida ficou melhor pós-enchente. Deus tem nos surpreendido mesmo. E vocês esperavam, irmão César e irmã Nilce, vocês esperavam receber a ajuda que vocês receberam? Oi, irmãos. Realmente, nós esperávamos receber alguma coisa, mas surpreendeu a maneira que nós recebemos, que, como eu já tinha dito antes, superou as expectativas. Nós recebemos além do que nós esperávamos receber. Porque nós sabemos assim que quando há uma enchente, alguma calamidade, todo mundo ajuda, as pessoas são humanitárias e ajudam. Mas em questão de irmãos, de igreja, de irmãos da fé, eles surpreenderam nós da maneira que nos ajudaram. Então se nós esperávamos um pouco, nós recebemos 10 vezes mais, ou talvez mais. Assim como Jó, que após a calamidade, após ele ter perdido tudo, ele recebeu 10 vezes mais. E essa 10 vezes mais, um trouxe de uma forma, outro trouxe de outra, e assim também nós. Em questão de roupas, que nem a minha esposa está dizendo, ela é muito grata, nós também. Então nós recebemos de irmãos, nós recebemos de pessoas que não são cristãs, que também vão receber uma bênção de Deus por isso, por ter alcançado algo para a noiva de Cristo, também vão ter a sua recompensa. Então nós somos muito agradecidos e Deus, nós somos surpreendidos, mas Deus não é surpreendido. Então quer dizer, nós estamos surpreendidos por aquilo que Deus tem feito em nossa vida, mas Deus sabia que ia ser dessa forma. Eu agradeço a Deus e passo a palavra à minha esposa então. Não, eu não sabia que a maneira que a gente foi recebido pelo povo em si.
pela maneira que os irmãos, eu esperava que seria ajuda sim, mas não da porção que veio. Eu achei que ia demorar muito para reconstruir tudo de novo. Eu não esperava que pessoas, eu trabalho com faxina, e eu não esperava que os meus patrões entrassem de um jeito, da maneira que eles entraram. Todos se mobilizaram para me ajudar. Não tinha como eu trabalhar para atravessar Canoas a Porto Alegre. Nós ficamos um mês quase sem atravessar por lá de lá. E eles todos apavorados, ligando para mim, tentando um meio de me resgatar. E eu dizia para eles, fico tranquilo, viu, o que para fazer? Eles queriam me mandar dinheiro para mim, eles queriam fazer qualquer coisa para me tirar de onde eu estava. E eu dizia para eles, gente, fique tranquilo, não se preocupe, eu estou muito bem, pois eu estou na casa do meu filho e aqui estou tranquilo, uma casinha muito boa, tenho tudo dentro, estou no conforto, não se preocupe. E eles insistiam, diziam, não, a gente vai mandar te buscar, querido, de qualquer maneira. Eu dizia, não se preocupe, eu tenho um Deus que toma controle de tudo. Eu disse para vocês, eu sempre preguei para vocês que eu tenho um Deus e agora está na hora de vocês verem como esse Deus toma conta de mim, e Ele tem cuidado de mim. Eu poderia usar essa oportunidade para pedir dinheiro para eles. Eu disse, não, eles queriam mandar dinheiro. Eu disse, não, eu não quero um centavo de nada, não me mande nada, porque eu não sei o estado que vai ficar a minha casa. Quando eu for voltar, eu vou ter noção do que eu vou precisar. E se eu pedir para vocês agora, eu dizia para eles, eu estaria abusando, e o meu espírito não é para isso, vocês me conhecem. Então não me mande nada por um momento, que eu não vou precisar de nada, porque eu estava na casa do meu filho, na casa do meu filho tinha tudo, ele deu alimento, tinha, no caso, tomado conta da gente, cuidando da gente, então eu não estava preocupada com o futuro, que o futuro a Deus pertence. Mas eu fiquei muito surpreendida, assim, recebi muita ajuda mesmo. Não esperava que Goiânia mandasse aqueles caminhões. Eu dei testemunho para essas pessoas, e eles tentando me ajudar, eu dizia, não precisa, já chegou para nós um caminhão de Goiânia com bastante alimento, com bastante água. Veio muita água, veio muito alimento. Nossa, por mais que eu tente expressar para vocês, tentar explicar da maneira que nós fomos ajudados, eu não esperava. Se eu disser que eu esperava, eu mentindo para vocês. A verdade é que fomos muito supridos, além. Por mais que eu conte 100 vezes, mas não sei dizer para vocês, porque foi muito alimento. Até hoje, roupa, gente do céu, por mais que eu tente explicar para vocês, nós temos até agora caixas que estão lá ainda para doar, não só para os que ficaram atingidos, nós ajudamos até os meus patrões, vocês acreditam, irmãos? Pessoas que não tem nada a ver com a enchente, eu acabei suprindo, até agora estou mandando roupa, alimento para eles queriam me ajudar e eles foram surpreendidos com esse Deus que a gente serve. Eu pude dizer um testemunho, como Deus age na hora da tribulação. Eu fui muito abençoada mesmo, não tem palavras para dizer. Após o acontecimento, com a ajuda que tiveram, foi possível voltar ao que era antes? Muito bem, ainda não está tudo normal, né? Mas está caminhando para a normalidade. Questão de lugar para que nós estamos morando ainda num apartamento, até que fique pronto aqui. Mas está tudo correndo certinho conforme Deus viu. Então nós, após o acontecimento, não voltou ao normal, mas está mostrando que daqui uns dias já vai estar tudo normal novamente. Então nós somos agradecidos muito aos irmãos, agradecemos ao pastor Érico, ao seu ministério, a maneira que foi ajudado a esse ministério, né? Então nós somos muito agradecidos a Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que cooperaram conosco para que nós estivéssemos bem, assim como os irmãos também estão bem. Então a noiva é uma partícula aqui uma parte da noiva aqui no sul do país que recebeu uma ajuda da noiva de Cristo, né? Então nós agradecemos a todos, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, voltar ao normal, nós voltamos materialmente sim para melhor, como o irmão César está relatando que nós estamos terminando de construir aqui a casa que ficará melhor. Mas tem coisas que não vão voltar ao normal, por mais que a gente queira, irmãos, eu sou obrigada a dizer para vocês isso. Que nem, por exemplo, meu arsenal de mensagens que eu tenho desde o tempo lá dos anos 80, cada mensagem que vinha, quando o pastor Aristides Borges nos dava assistência, ele trazia uma mensagem, e cada mensagem que vinha com a assinatura dele,
em uma cor dedicatória. Então, hoje, eu não tenho mais aquele arsenal de mensagens que eu tinha. Aquele arsenal de mensagens que eu tinha, eu posso dizer, era um orgulho que eu tinha. Porque eu tinha todas as mensagens do Brasil. Eu tinha todas as mensagens. Tem mensagem que nem mais ela é, no caso, gravada em Goiânia, como Nas Asas de uma Pomba Branca, Senhores de Seu Tempo. E tem várias mensagens que não são mais gravadas. E aquelas mensagens eu li, reli, e tem muitas lágrimas em cima dela. Tem muitos, nesse tempo que a gente passou, nesses 30 anos, quase 40 anos de mensagem, tem uma história por trás daquilo ali. Fotos do pastor Joaquim, fotos do pastor Aristides, fotos dos meus filhos quando eram crianças, a carta que veio dos Estados Unidos, do tempo que eu mandei uma carta para o José Brana, nos anos 88 e 89, mandei 2 cartas que veio, já não tenho mais. Livros, calendários que era da mãe do pastor Joaquim, que o pastor Joaquim me deixou, calendários dos anos que se passaram. Então tem coisas, irmãos, que eu não vou mais ter de volta. Fotos que eu tirei com o pastor Joaquim nos encontros, quando a gente ia. Então tem coisas que isso tem muito mais valor para mim. Isso está gravado na tábua do meu coração. Eu posso pegar hoje, Goiânia mandou para nós ter as mensagens que têm chegado, até está com o pastor Juliano, muitas delas vai chegar para nós ainda. E muitos nós temos na administração, que o meu marido é administrador, ele tem me dado várias mensagens, mas não tem aquele valor, irmãos. Por mais que eu leio, por mais que eu busque, há um vazio. Por mais que eu tente explicar para vocês, eu não choro pelas percas materiais. Choro pelas coisas espirituais que ficaram para trás. Isso não tem dinheiro que compre. Talvez vocês não vão me entender. Isso sim, eu choro. Choro de tristeza pelas percas das coisas que eu perdi. Mas material, irmão, aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o Mombrana diz que o dinheiro compra, a gente vai, trabalha, vai à luta e busca. Mas tem coisas que espiritual que nunca mais vai tirar. E eu, como eu sempre digo, graças ao bom Deus, que eu leio, sou uma mulher que gosto muito de ler, então tudo está guardado na tábua do meu coração, vai ficar para sempre gravado. E às vezes eu estou sozinha em casa, conversando com Deus, e me pergunto, Senhor, tudo tu tem me suprido, tudo tu tem me dado, mas aquela palavra que o Mombrana diz, até as mensagens serão tiradas, para mim cumpriu. Não precisava fechar as portas da igreja para tirar, para mim tirou. Porque hoje eu não tenho mais aquelas minhas relíquias. Ou porque não dizer meu orgulho, porque eu amo tanto esse ministério de Goiânia, eu amo tanto o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que às vezes dizem, Maninho, se é um ministério, eu amo o ministério e amo o homem Joaquim Gonçalves Silva. E eu tenho muita gratidão. Obrigado, pastor Jonas, obrigado, igreja, obrigado, povo do Brasil, não só Goiânia, eu acho que veio de vários lugares que mandaram para nós roupas, tudo. Eu só tenho que dizer muito obrigado, só tenho gratidão por tudo mesmo. A única perca que eu tenho que não vai tirar do meu coração são as minhas mensagens. E isso eu acho que cada um que perdeu deve sentir a mesma dor. E não só as mensagens, né? As fotos dos filhos quando era pequeno. Eu tenho 6 filhos, 16 netos, estou indo para o 4º bisneto e digo para vocês, essas fotinhas não vão voltar mais. Eu não vou mais ter a foto do pastor Hélio criança, a foto da Daisy criança, a foto dos filhos pequenos mais, ficaram para trás. Mas o resto a gente vai levando com a graça de Deus, né? Sou grata a Deus por tudo. Amém. E depois de tudo que foi feito através do ministério do nosso pastor Hélio, como que vocês estão? Vocês gostariam de deixar alguma palavra de agradecimento? Muito bem, eu agradeço muitíssimamente a Deus em primeiro lugar e depois a esse ministério ao qual nós servimos, da Noiva de Cristo, e através do nosso pastor, o pastor Érico Luciano, que através dele veio toda essa ajuda para o nosso estado, foi alcançada as nossas famílias. Então, eu sou muito agradecido ao ministério do pastor Érico, ao ministério do pastor Jonas, que é o mesmo ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, e a todos os irmãos que cooperaram, todos esses irmãos que têm uma recompensa, que Deus recompense a cada um dos irmãos, no santo nome de Jesus Cristo. Bom, irmãos, gratidão é uma palavra que é difícil de
de se mostrar. Gratidão a gente carrega no peito. Para mim fica difícil dizer gratidão ao Ministério do Pastor Érico. Vocês dizem, ele é filho dela. Mas eu digo para vocês, não é para ser meu filho. Ele é um pastor. E ele é um homem que tem lutado cansavelmente para nos ajudar. Ele pegou a frente com muita luta e dificuldade, fez tudo que pôde para nos ajudar, nos alcançar tudo que ele alcançou. E graças ao bom Deus que Deus iluminou ele de uma maneira tão grande que ele soube administrar da maneira que o Espírito Santo lhe guiou para administrar. Ele foi ajudado, foi alcançado por vários pastores. Então a gente só tem a agradecer pelo pastor Érico, pelo ministério que ele tem aqui em Canoas, que ele conseguiu não só nos dar um mantimento para nos ajudar, as roupas, para tudo, mas acima de tudo, nós ainda ganhamos um valor de 10 mil reais, 10 né? mil reais. 10 mil reais, primeiro foi 8 e uns quebrados, 7, depois mais um pouco, e total chegou 10 mil reais, que chegou nas mãos de cada um que ficou debaixo d'água. E isso foi muito bom para nós dar uma guinada para começar. Graças a Deus que a gente conseguiu esse dinheiro através do pastor Érico, que ele foi dirigido por Deus para ajudar todo mundo. Ele pegou na frente, ele foi para os lugares atrás de alimento, ele foi nos lugares atrás para levar alimento para o povo, e ele tem trabalhado bastante nesta obra. Não é por menos, né, que Satanás tem tanto perseguido esse ministério, que nós somos muito perseguidos em Canoas por causa do nosso posicionamento, e principalmente por causa do posicionamento do pastor Érico. Mas nós estamos aqui para quê, né? A árvore que não é batida, um bom sinal não. Então, um sinal que não é um fruto bom, né? Sinal que o fruto aqui é bom. E o pastor Érico, graças a Deus, tem recebido muita graça de Deus para nos ajudar. E graças a Deus, todo mundo aqui está contente com esse ministério. E eu só tenho que dizer, obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Amém. Realmente somos muito gratos a todos os irmãos que nos ajudaram, ao pastor Érico, a maneira que foi feito. Foi algo que a gente não esperava, e até mesmo o pastor Érico estava sempre ali com a gente, sempre ao nosso lado, ajudando, estava todo dia ali, não deixou faltar nada, correndo atrás de alimento. E não tem palavra para agradecer. Eu também gostaria de deixar uma menção, que eu sou muito grato à irmã Sueli, que ela foi quem, no meio da enchente, foi ela que nos escolheu, nos recolheu. E ela foi de tão bom coração, ela tratou a gente, ela tratou assim como um neto, algo que eu não esperava. Ela pegou a gente. Meu Deus, é verdade. Peço desculpa, irmãos. Eu sou muito grato do nosso Sueli. Às vezes eu não falo para ela, ela não deve saber. Mas que Deus possa abençoar ela. Amém, Jesus. Abençoar a família dela. E é isso, irmãos. Que Deus os abençoe. A gente chegou aqui no fim de mais uma entrevista. E até a próxima. Amém. Nas imagens que acabamos de assistir, vemos a Avenida Irineu, no bairro Fátima. Neste bairro morava a família do nosso diácono, o irmão Maico, que na época, a sua esposa, a irmã Sara, ela estava grávida do Marco Antônio. A casa da família foi completamente tomada pela enchente, com a água ultrapassando o teto. Hoje, a família vive em Cachoeirinha, cidade vizinha a Canoas. Foi lá que conversamos com eles para saber como enfrentaram essa provação e como eles estão hoje. Então, vamos acompanhar esta breve entrevista. Olá, irmãos. Uma boa noite, boa tarde, um bom dia. Agora estamos aqui na casa da família do irmão Maico para ele contar um pouco para nós como foi para a sua família passar por esse momento difícil da enchente. Então, irmão Maico, conte-nos um pouco, a irmã Sara também, como foi a situação que vocês enfrentaram na enchente? Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos, ao irmão Josué, a irmã Rabi que está presente aqui. Foi um momento bem difícil ali. Quando a gente pegou e... Na sexta-feira, eu acho que foi, não. Na sexta-feira a gente foi na casa da minha sogra, a irmã Nilce.
A gente pegou, chegou ali, até a gente sabia dos relatos que estava transbordando, a água estava entrando nos bairros, só que a gente nunca imaginou que seria naquela proporção. Até chegamos ali, conversamos com ela um pouco, olhamos nas ruas ali, e a água estava 2 ruas para trás da casa dela. E até a gente conversou, ela nos orientou também de pegar e sair, erguer as coisas, porque a água estava vindo, enfim. A gente pegou e naquele momento a gente pegou o celular ali, como eu estava sem luz, peguei um celular do tio da minha esposa para carregar. E daí aconteceu que quando a gente foi para casa, isso em torno de 30 minutos, a gente pegou e ergueu as coisas ali 1 metro de altura, mais ou menos, até para, se a água chegar aqui, como era um bairro vizinho, pelo menos vai chegar talvez na canela, que a gente imaginou, né? Só que nesses 30 minutos a gente voltou na casa da minha sogra e aconteceu que já não dava mais para chegar nela. 3 ruas depois dela, a água já estava avançando. Então a gente pegou, irmão José, pegamos algumas coisas, documentos nossos ali, erguemos, como eu disse, erguemos as coisas 1 metro de altura, fechamos a casa e eu vim para casa dos meus pais. Isso na sexta-feira. Daí no sábado a minha vizinha pegou e mandou uma foto para nós, que a água tinha arrebentado o dique lá no bairro Fátima e a água já tinha avançado e já estava na altura da janela. Então a gente viu aquela foto ali, foi um momento que a gente não tinha palavras para descrever, vendo a nossa casa ali, invadiu a água, tudo que a gente adquiriu, tudo que a gente conquistou com esforço, através de Deus nos ajudando, Deus dando para nós. Ver aquela cena foi bem difícil para mim, para minha família, porque é como se a gente estivesse impossibilitado, com as mãos amarradas. Não podia mais fazer nada ali, entendeu? Irmão Maico, e o pós? O pós-enchente. Qual foi a sensação que vocês sentiram ao saber que os nossos irmãos do Brasil e até mesmo do mundo se mobilizaram para nos ajudar? Eu acho que foi gratidão, né? Gratidão. Gratidão por tudo que fizeram, entendeu? Assim como a gente não esperava que a água ia chegar, a gente também não esperava que tanta bênção ia vir, entendeu? Tanta ajuda ia vir, de pessoas que a gente nunca imaginou que nos ajudaria, pessoas que a gente só viu uma vez na vida, pegaram nosso número de celular, ligaram, estão precisando de ajuda, enviando ajuda. Então, gratidão por tudo, a irmã Milena também é grata, né, irmã Milena? Sim, pelo explicando que o irmão lá de Goiânia deram para que eu estou aqui que pegaram o sente. Isso, os brinquedinhos que vieram, as roupas, é gratidão. Essa é a palavra que define tudo. Não temos nem como expressar, mas é gratidão mesmo por todos vocês. E após o que ocorreu, com a ajuda que vocês tiveram, foi possível voltar ao que era antes? Acho que não, né, moçada? Acho que não. Por causa que a gente nunca é o mesmo. Nossa vida, hoje tu aprendeu algo, Deus te ajudou de determinada forma, amanhã Ele vai te dar uma moldada diferente. Cada dia tu vai aprendendo mais e mais e mais. Deus vai te ajudando. Então, essa enchente aí marcou muito a nossa família. Aprendemos muito, amadurecemos muito em questão de como tratar as pessoas, sabe? De como ajudar as pessoas. Porque que nem a gente zela tanto às vezes pelo material, né? Só que tu vê que o material ele tem um prazo de validade, né? Um dia ele vai acabar.
Mas tudo que tu faz por alguém, isso não tem validade. Isso vai te acompanhar pelo resto da tua vida. E Deus vai te abençoar ricamente por tudo que tu faz. São bênçãos eternas, né? Não tem, a gente amadureceu muito, né? Sim. Como tratar as pessoas, como ser uma pessoa melhor. Eu sei que Deus me moldou tanto no lado natural como no lado espiritual. É que nem eu não sou mais o mesmo, a irmã Sara não é mais a mesma, a irmã Milena não é mais a mesma. Então, é que nem eu digo, que a gente possa aproveitar cada momento que Deus nos dá. Saber extrair o máximo daquilo, entendeu? Que nem eu tenho um propósito, a irmã Sara tem outro, a irmã Milena tem outro, Marco Antônio, vocês, todos nós temos um propósito. E a gente deve cumprir isso da melhor maneira possível, entendeu? E quando acabar, né, vamos se encontrar com ele. Amém. E depois de tudo que foi feito, meu Marco, através do ministério do nosso pastor, pastor Érico, como que vocês estão? Estamos bem, muito bem, que nem quando ocorreu, o pastor Érico não estava aqui, né? Eu acho que Deus preservou ele para não estar aqui, por causa que ele sabia quando ocorreu, ele foi avisado do que houve, a enchente, tudo, e ele está sempre pronto a ajudar. Ele pegou, fez de tudo, mais de tudo para vir, mas Deus trancou tudo, não deixou ele vir. Ficou longe. E ele ficou longe, né? Então, eu acho que Deus já fez assim, irmão, porque ele queria, através do pastor Érico, entendeu? Ajudar todos nós. Que lá na chácara, lá, Deus deu uma luz para ele, que ele pôde fazer tanta coisa. E aquilo que ele fez, tanto ajudou a Canoas, como Porto Alegre, e as demais regiões aqui. Então, Deus já deixou ele lá reservado, ó, você vai ajudar os meus filhos. E através dele, me abençoa o irmão, todos que foram afetados. E só tenho a agradecer muito pelo pastor Érico, seu ministério, que Deus continue abençoando ele ricamente, sua família. E tem alguma coisa a dizer, não sei? Só que o pastor Érico realmente nesse momento ele foi um verdadeiro pastor. Isso. Conseguiu apacentar o rebanho, que estava Agitado, né? muito agitado. Alguns irmãos muito preocupados com informações que estavam chegando. A gente não tinha noção da dimensão que tinha sido também a enchente naqueles primeiros dias. Se aumentar mais o nível da água. Isso, se aumentar de novo a água, se não ia. Aquelas informações, aí começou muita notícias falsas se espalhando, que ia estourar barragens, que a água ia aumentar mais e que ia acontecer coisas piores do que estavam acontecendo. Então, alguns irmãos ficaram preocupados, nervosos com a situação. E o pastor Érico teve uma direção divina, né, mano? Vamos assim dizer. Que ele conseguiu apacentar, acalmar. Os irmãos ficaram mais calmos, os irmãos conseguiram pensar melhor o que estava acontecendo. O pastor Érico foi totalmente dirigido por Deus naquele momento para cuidar da gente mesmo. A gente se sentiu verdadeiras ovelhas sendo apacentadas. E agora fez me lembrar que daí o Billy Paul, né? Perguntaram para ele qual foi o maior milagre que ele viu o profeta fazendo, né? E foi controlar a situação, né? E o pastor Érico, nesse agito todo que teve, ele controlou a situação. Tanto para a sua igreja como para as demais ao seu redor. Ele ajudou, orientou da melhor maneira possível. Todos os pastores, a maioria, ligavam para ele, perguntavam como deveria agir, como deveria fazer. E ele controlou toda a situação. Ele nos orientou como devíamos agir. Então, foi Deus nele. Assim como foi no profeta lá, controlando a situação, foi no pastor Érico, controlando essa situação. Para finalizar, irmão Marco, o irmão teria alguma palavra de agradecimento?
Bom, é que nem... Palavras faltam, né, irmão Josué? Palavras faltam, irmãos. É que nem... Não tem nenhuma palavra para expressar, né? Eu acho que o que eu posso retribuir talvez no dia a dia, tudo o que eu aprendi, tudo que eu fui ajudado, que eu possa retribuir, entendeu? A cada pessoa, seja orando para aquela família, seja ajudando de uma forma ou de outra, porque eu sou muito grato a essa partícula da noiva que eu faço parte, né? É aquilo quando um corpo, somos um corpo, né? Quando uma parte do corpo se machuca, todo o corpo sente aquela dor, entendeu? Então, do jeito que eu fui ajudado com isso que aconteceu, seja quem for que precisar, eu também quero retribuir essa ajuda, entendeu? E que Deus ajude a cada um, que Deus abençoe a cada um de vocês, que continue abençoando nossas famílias, que recompense vocês por tudo que vocês fizeram. E Deus continue abençoando você ricamente. Amém. E aqui nós chegamos ao fim de mais uma entrevista. Que Deus possa continuar abençoando o irmão Maicon e a sua família. E até a próxima entrevista. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em maio do ano passado, o bairro Matias Velho ficou completamente alagado. Só era possível chegar de barco. Nossa irmã Cléo, moradora da região, foi duramente atingida. A água chegou a ultrapassar o forro de sua casa. Agora, vamos ver uma breve entrevista, em que ela compartilha um pouco como foi viver tudo isto. Olá, irmãos, que Deus os abençoe. Hoje nós estamos aqui na casa da irmã Cléo, onde ela vai nos contar um pouco como foi a situação que ela passou durante e pós a enchente. Irmã Cléo, conte-nos um pouco como foi a situação que a irmã passou durante a enchente. Foi bem difícil, né? Primeiro dia, o primeiro momento, né? Eu cheguei em casa, estava de plantão um dia de 12 horas. E quando eu cheguei aqui, não deu tempo de tirar nada da minha casa, né? Porque já tava água subindo aqui na rua, né? Aí eu fui pra casa do meu irmão, em Sapucaia, ficamos uma semana sem água lá. Aí retornei pra Canoas, né? Depois de uma semana, né? E após a enchente, qual foi a sensação que a irmã sentiu ao saber que nossos irmãos do Brasil, até mesmo do mundo, se mobilizaram para nos ajudar? Nossa, foi incrível, né? Eu não esperava, né? Eu não imaginava que o pastor Érico, né, e os irmãos estariam fazendo isso. Foi pra mim, assim, muito maravilhoso. Não esperava, não imaginava, né, que estaria acontecendo isso, né? Foi uma surpresa maravilhosa, né? Uma ajuda sem tamanho no momento que não tinha nada, né? Foi, sim, no momento que mais precisava. Não tinha nem roupa, né? Não tinha nenhuma peça de roupa para usar. E aí o pastor Érico fez todo esse trabalho, né, assim, de nos ajudar, né? Foi uma coisa de Deus mesmo. Da parte dele, dos irmãos. E após o que ocorreu, com a ajuda que a irmã teve, foi possível voltar ao que era antes? Não totalmente, porque a gente perdeu tudo, né? Mas ajudou muito, né? Nossa, aquela ajuda assim ajudou, foi rancho, foi comida, foi roupa, foi muitas coisas que nos ajudou, né? Foi incrível. Voltar como era antes, só o tempo, né? Mas foi maravilhoso a ajuda, né? Foi muito bem-vindo no momento que a gente mais precisava, né? Todos os irmãos aqui, todos que perderam suas casas, perderam. Graças a Deus a estrutura não abalou, mas os móveis, tudo, a gente perdeu tudo, né? Mas foi maravilhoso, né? A ajuda que o pastor nos deu, né? Os irmãos, né? Não esperava, não imaginava. E depois de tudo o que foi feito através do nosso ministério, o pastor Érico, como que a irmã está? Tô bem, saudade só dos cultos. Na nossa igreja, tô bem. O pastor Érico é um pastor incrível, né? Um irmão, assim, que a gente não tem palavras pra falar dele, assim, não tem. É uma pessoa incrível, né? Um irmão que tem muita empatia pelo próximo, né? Trata todos
sempre não tem diferença, não tem aquela, né? Sempre é um ser humano ímpar, um ser humano incrível, né? Na hora que ele ficou sabendo da enchente, veio direto correndo pra Direto, cá. ele falou, Macleo vai lá na reunião, né, que tem uma surpresa e tal, ele não falou o que era, né? Eu pensei que era uma reunião da igreja normal, assim, né? Da irmã Nilce, que eu amo demais também, falou assim, tu vai lá, tu não vai faltar. Eu não sabia, eu não imaginava que era, O que aconteceu? que seria, né, uma ajuda dessa, né, do momento que a gente mais estava fragilizado, né, em tudo, né. E não esqueço, nunca vou esquecer, né, imagina. E ele manteria alguma palavra de agradecimento para nós encerrarmos? Eu tenho muita gratidão, né? Muita por todos, né, os irmãos de Goiânia, mas principalmente o nosso pastor, né? Que foi através dele que eles ficaram... Sim, que a gente né, recebeu toda essa ajuda. Foi através do trabalho dele, né? De tudo que ele fez por nós. Se não fosse ele, os irmãos não teriam noção do que estava acontecendo, assim, né? Ver uma coisa, mas saber o que a gente estava passando, só ele sabia, porque estava aqui com a gente, né? Nos ajudando, nos auxiliando. Então eu tenho muita gratidão pelo pastor Érico. É um pastor incrível, né? É uma pessoa maravilhosa, assim, os irmãos da igreja todos, mas ele é o nosso pastor, né? Então eu tenho a agradecer, só gratidão por ele, pela vida dele, né? Por Deus ter nos dado esse pastor tão amado, tão querido, com tanto amor, né? Porque ele só passa pra nós só amor, né? Só isso. Sim. É o que a gente mais precisa, né? E aqui a gente chegou ao fim de mais uma entrevista. Que Deus abençoe e continue abençoando a irmã Cléo. Amém. Quem impediu que toda a cidade de Canoas fosse tomada pela água foi o seu relevo e os trilhos do trem. Nas imagens, nós vemos o viaduto que liga a parte leste à parte oeste da cidade. A água só não avançou além dali por causa das elevações de bairros como Estância Velha, Igara e Nossa Senhora das Graças, que estão entre as regiões mais altas da cidade. Este mesmo viaduto ele dá acesso a bairros como Matias Velho e Harmonia, onde vivem muitos dos nossos irmãos, entre eles o irmão Jair, que foi grandemente afetado pela enchente. Olá, irmãos! Agora estamos aqui na casa do irmão Jair para darmos continuidade às nossas entrevistas. Irmão Jair, conte-nos um pouco como foi a situação que você enfrentou agora nessa enchente que passou no mês de maio. Irmão Josué e todos os irmãos, foi uma situação de muito medo, né? Porque a gente ouvia na televisão que isso acontecia em outros lugares. Mas quando chegou à nossa cidade, ao nosso estado, Não esperava. foi um momento de muito medo, né? Muita preocupação com a família, com os irmãos. E nós tínhamos que agir e agir rápido, né? Então a gente saiu de casa, eu saí de casa antes da água inundar tudo. Fui para uma entidade, fiquei 54 dias lá, mas sempre apreensivo, mas principalmente confiando em Deus que daria tudo certo, né? E após a enchente, qual foi a sensação que o irmão sentiu ao saber que nossos irmãos do Brasil e até mesmo de fora se mobilizaram a nos ajudar? A sensação é que a gente sempre teve, né, irmão Josué, que a gente nunca esteve sozinho, né, em todos os momentos. E nesse momento de dificuldade, a gente sempre confiou que os irmãos estariam com nós mais uma vez. E o irmão esperava receber a ajuda que recebeu da igreja? Esperava aquela ajuda de conforto, de carinho, de oração, mas a ajuda material a gente recebeu além do que a gente imaginava, né? Certo. E após o que ocorreu, com a ajuda que o irmão teve, foi possível voltar ao que era antes? Foi, aos poucos a gente foi retomando a nossa vida, arrumando a casa, recebemos os alimentos, água, então a gente foi aos poucos tentando, não digo esquecer aquele momento, mas amenizar com novas expectativas, né? Sempre dentro da oração dos irmãos e orando pelos irmãos, né? Certo. Depois de tudo que ocorreu, também o que foi feito, através do ministério do nosso pastor, o pastor Érico, como que o irmão está? Bem, graças a Deus, mais fortalecido. Esse fato que aconteceu, esse desastre da natureza, serviu para unir mais a gente ainda, né? Juntos hoje, unidos hoje para estar juntos sempre. Amém. O irmão gostaria de deixar alguma palavra para encerrar de agradecimento? Sim. O irmão já falou de agradecimento, né? Que é a gratidão pelo carinho, pelas orações e tudo que os irmãos fizeram por nós. A gente não tem palavras que possa expressar a gratidão, né?
mas também dizer que se um dia os irmãos precisarem de nós, com certeza a gente não pensaria duas vezes em ajudar, da mesma forma que eles nos ajudaram e continuam nos ajudando. Amém. E aqui nós chegamos ao fim de mais uma entrevista. Que Deus abençoe o irmão Jair, continue lhe abençoando. E até a próxima entrevista. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A fé é acreditar mesmo sem ver. E nossos irmãos são a prova viva disso. Mesmo depois de tudo o que passaram, continuam firmes. O irmão João, por exemplo, foi um dos que mais tempo ficou ilhado. Passou dias em um cantinho isolado, sem sinal de celular. E o único acesso era por barco, até que foi resgatado. Agora, vamos ver como ele e a sua esposa, a irmã Salete, estão hoje, e ouvir um pouco sobre como foi passar por tudo isso. Olá, irmãos, Deus os abençoe. Hoje nós estamos aqui na casa do irmão João e da irmã Salete para darmos continuidade às nossas entrevistas. Irmão João, conte-nos um pouco como foi a situação que vocês enfrentaram na enchente. Olha, para começar, eles deram o anúncio que ia dar enchente. Eu não acreditei. Daí a nega foi lá para casa da Quênia e eu fiquei aqui. Eu e o mano, que é meu cunhado. Quando foi por as 11 horas, meia-noite, começou a entrar água no pátio. Daí eu disse, vamos se recolher porque tá feio. Tá ficando feio. Daí nós subimos ali para cima, porque tem um quarto lá em cima, né? Daí fiquemos lá, daí veio a vizinha do lado, veio a vizinha da frente, pediu socorro, daí levamos lá para cima também. Nós estávamos em 11 pessoas lá em cima. Tinha 11 pessoas, tinha 6 cachorros, tinha um coelho, uma calapsita, 2 gatos. Todo mundo junto. Todo mundo amontoado lá. E após a enchente, qual foi a sensação que vocês sentiram ao saber que nossos irmãos do Brasil e até mesmo do mundo se mobilizaram para nos ajudar? Olha, para nós foi uma alegria muito grande, porque a maioria aqui perdeu tudo que tinha dentro de casa, né? Nós, graças a Deus, ainda eu consegui recuperar muita coisa que eu ergui, deu tempo de erguer coisa, mas teve gente que não. E foi uma boa ajuda que veio. Sim. Não tem explicação, né? A gente não estava esperando, né? A Não, maneira que tinha explicação. foram E o que ajudados. os irmãos fizeram por nós aqui não tem nem palavra Sim. que descreva, né? O amor tão grande, só amor mesmo. Né? E vocês esperavam receber a ajuda que receberam? Não. Capaz mesmo. E pra mim foi surpresa. É Deus, né? E após o que ocorreu, com a ajuda que vocês tiveram, foi possível voltar ao que era antes? Olha, eu te digo que o que a gente conseguiu colocar de volta dentro de casa tá melhor do que estava antes. Eu consegui fazer minhas coisas. Tem coisas que eu ainda não tenho, né? Por exemplo, nosso carro ainda tá ali, não foi, só foi lavado, mas ainda tá para arrumar, né? Então, A sala ali nós ainda não compramos. Que ali tá um espaço vazio ainda, porque... Mas o que eu botei dentro de casa, a ajuda foi assim... Foi essencial, tá muito bom. E depois de tudo que foi feito, através do nosso ministério, do Ministério do Pastoreio, como que vocês estão? Graças a Deus, bem. Muito bem. Muito bem. Feliz, confiante. E seguir o barco. Seguir o barco. O Ministério do Pastor não tem... É Deus ali, né? Amém. E o que vem de Deus é Deus. Amém. E vocês gostariam de deixar alguma palavra para encerrar, de agradecimento? Só gratidão, 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 não tem o que falar. É gratidão, agradecer e pedir que Deus sempre esteja nos comandando na frente de tudo, porque com Deus na frente não tem como algo dar errado, né? Vai dar Com tudo Deus certo. na frente e o pastor Érico, do jeito que ele é, fora de série, o pastor é incrível. Pessoa que não tem desejar nada de mal, só pensa no bem. O que ele correu durante essa enchente toda, visitando os irmãos. Até em Osório, quando estava, ele foi lá para visitar nós. Estava correndo atrás. Estava correndo, tudo, dando não força deixou para todo faltar mundo. nada, trazendo o rancho. E água, e rancho, e ajudando, e foi lá me buscar para vir aqui para limpar a casa. É fora de série, Não tem palavra. É só agradecer. É só... A próxima entrevista é com o irmão Roberto e a sua família. Ele também ficou ilhado por um tempo, enfrentando momentos marcantes que certamente ficarão na memória,
Mas nada foi maior do que a sua fé. A fé que teve para superar tudo isso. Irmãos, que Deus os abençoe. Hoje nós estamos aqui na casa do irmão Roberto, onde vai nos contar um pouco como foi a enchente, como foi para a família dele enfrentar, como foi enfrentar e após a enchente. Irmão Roberto, irmão, como que foi a situação da enchente? Como foi para passar a enchente? Olha, foi na hora eu não me assustei, mas depois eu vi que a coisa estava ficando mais feia, e daí eu só pensava, Deus, meu Deus, não sei se vai subir mais, ou fiquei aí preso, não sabia, com fome, sede, mas eu estava confiante que eu ia sair, que Deus ia achar um jeito de eu sair. E quando o irmão saiu daqui da casa, que altura que estava a água? Já tinha chegado a água? A água já estava alta. Qual que era o nível da água? A água estava batendo aqui no peito. O irmão teve que ser resgatado. Claro que eu tive, que eu tentei sair, a água levava, né? Irmão Mateus, conte-nos um pouco como foi a situação que vocês enfrentaram na enchente. Para nós a gente passou bastante trabalho, a gente teve bastante dificuldade. Nos primeiros dias a gente achava que não ia conseguir recuperar nada, mas no fim a gente recebeu várias ajudas, né, referente a tudo que nós perdemos, e graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a irmã Duda, gostaria de nos falar um pouco para os irmãos, falar como foi a situação que vocês enfrentaram na enchente? A situação que nós enfrentamos na enchente foi bem complicada. A gente passou por bastante dias ansiosos, assim, mas nunca deixamos de crer que Deus estava com sua mão estendida, né, nos dando apoio, através de Goiânia lá, que nos ajudaram bastante. A gente só tem a agradecer, e graças a Deus recuperamos tudo, e hoje em dia posso dizer que ainda estamos melhor do que antes. A gente viu Deus em todas as horas, todos os minutos, nunca ficamos desamparados. E após a enchente, qual foi a sensação que vocês sentiram ao saber que nossos irmãos do Brasil que se mobilizaram para nos ajudar? Um sentimento de gratidão mesmo, né? Saber que um povo tão pequeno aqui de Canoas, né, no extremo sul do Brasil, que a gente foi lembrado, né, por todos eles, por toda... A gente não esperava. Exatamente, a gente não esperava. Para nós é uma honra, um privilégio, né, poder ser lembrado, e a gente viu em cada situação que Deus esteve ao nosso lado o tempo inteiro. Nós somos muito gratos por isso. Irmã Duda, após o que ocorreu, com a ajuda que vocês tiveram, foi possível voltar ao que era antes? Na situação que a gente se encontrava, eu achava que não era possível voltar como era antes. Mas depois, a gente vendo a mobilização das pessoas nos ajudando, os pastores de Goiânia, como o irmão falou ali, todos se mobilizando para nos ajudar, a gente começou a ter mais fé, e a gente viu que fazer parte dessa noiva é uma coisa muito grande. Então, que a noiva está espalhada, um ajudando o outro. Isso aí nos trouxe mais fé para resgatar tudo que a gente tinha perdido, e estamos aqui. Amém. E depois de tudo que foi feito através do ministério do nosso pastor Érico, como que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. A gente, claro, né, não foi de uma hora para outra que a gente conseguiu assim recuperar totalmente, mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar, e estamos felizes por tudo que aconteceu, né, por ter recuperado tudo. Não ficamos felizes, né, no momento devido à situação, porque aquilo dali nos abalou muito, né, como seres humanos, mas a gente em nenhum momento a gente deixou de crer, né, que Deus estava nos amparando e nos livrando de todo mal e todo perigo. Amém. Os irmãos gostariam de deixar uma palavra de agradecimento para encerrarmos? Como aquele hino que eu e Mateus a gente cantou várias vezes, que sabe aquele hino, quero agradecer a Ti, Senhor, porque em Ti eu posso ser muito mais que vencedor? Sim. Esse hino é um hino que a gente vai lembrar sempre, porque nós somos gratos, é gratidão, não existe outra palavra, é gratidão em Deus
a gente pode ser muito mais que vencedor. Então não há obstáculo para quem crê em Jesus Cristo, para quem crê nesse ministério, para quem está ligado ao corpo da noiva. Não há obstáculo. Amém. Hoje há movimento, cores e sorrisos. Mas houve um tempo em que tudo foi silêncio e incerteza. Sem escolas, sem trabalho, sem saber quando voltariam para casa. Só havia água e uma fé firme de que Deus cuidaria de tudo e traria consolo. O irmão Guilherme e sua família sabem bem como foi viver isso. E agora, vão nos contar um pouco como foi vivenciar esses momentos difíceis. Olá, irmãos, que Deus os abençoe. Hoje nós estamos aqui na casa do irmão Guilherme para dar continuidade às nossas entrevistas. Irmão Guilherme, conte-nos um pouco como foi a situação que vocês enfrentaram na enchente. Ok, boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos irmãos que estão nos escutando. Bom, nesse dia 13 de maio de 2024, foi um dia bem marcante para nós, a gente vai ter muita dificuldade para esquecer esse dia. Foi o dia que houve essa catástrofe aí na cidade de Canoas, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e diversas outras cidades aí do Rio Grande do Sul. Nesse dia para nós foi bem difícil, foi um dia que nós saímos da nossa casa, sem imaginar o que estaria nos esperando, o que iria acontecer. Realmente nós não imaginávamos que íamos sair da nossa casa e quando voltássemos, né, depois de um mês, nós iríamos encontrar a nossa casa na situação que se encontrava. Tivemos aí grandes percas, né? Graças a Deus não perdemos a casa, tivemos percas de móveis, tivemos percas de roupas, acessórios, utensílios da nossa casa, né? E além da sujeira, né? Muita lama. Ficamos praticamente um mês fora de casa. Foi um momento bastante angustiante, porque ficar um mês fora de casa, sem saber como que nós encontraríamos a nossa casa, isso realmente foi uma coisa bastante difícil, aquela ansiedade de querer voltar para casa, de querer ver como que estão as coisas, né? Então, realmente foi um momento, um período bastante difícil. Ficamos afastados de casa o mês todo de maio, mais uma boa parte de junho. Primeiro porque o acesso aqui era bem difícil, não tinha como, era através de barcos. E não adiantava muito voltar para casa, não ia ter muito o que fazer com a água, né, dentro de casa, enfim. Recurso bem complicado. Estava bem escasso o que nós poderíamos fazer naquele período. Então nós tivemos de esperar baixar a água efetivamente para que a gente conseguisse voltar para casa e poder pensar o que fazer. Após a enchente, qual foi a sensação que vocês sentiram ao saber que os nossos irmãos do Brasil e até mesmo do mundo se mobilizaram para nos ajudar? Então, irmão José, na verdade foi um momento em que a gente se sente bastante fragilizado diante da situação e não consegue muito pensar naquele momento ali o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas quando a gente começou a receber o apoio, né, do Brasil, dos irmãos, e até de pessoas que não são da mensagem também, que se propuseram a ajudar, foi uma sensação assim, de conforto, se sentimos amparados, sabendo que tudo isso foi provisão de Deus, através das pessoas, e nós nos sentimos, naquele momento, prestigiados, felizes, foi uma força extra que deu para poder recomeçar. Essa foi a sensação. Irmão Guilherme, vocês esperavam receber a ajuda que receberam? Sinceramente, irmão Josué, nós não estávamos esperando isso. Nós sabíamos que talvez viria algum tipo de ajuda, mas não imaginávamos da proporção que veio, né? Nós recebemos ajuda financeira, recebemos ajuda também de roupas, de produtos de higiene, de limpeza. Foi bem sortido o tipo de ajuda que nós recebemos. E além, claro, né, do apoio dos irmãos, tanto dos irmãos que foram atingidos como nós, né, que nós nos abraçamos ali para um apoiar o outro, um dar força para o outro, como de toda a igreja, os irmãos que também não foram atingidos também nos deram esse apoio. Mas realmente nós não esperávamos receber a ajuda que nós recebemos. E após o que ocorreu, com a ajuda que vocês tiveram, foi possível voltar ao que era antes? Sim, irmão, sim. Na verdade, vamos dizer até quase melhor, né? Pela graça de Deus. Nós recebemos ajuda então através dos irmãos de Goiânia e outras igrejas que nos ajudaram também, né? Através do Ministério de Goiânia,
Ministério da Mensagem no Brasil. E a gente pôde sim recuperar as coisas que nós havíamos perdido, comprar coisas novas, mobílias, coisas que nós havíamos perdido. E isso realmente foram coisas novas que nós conseguimos comprar, conseguimos adquirir. E sim, posso dizer que a gente está hoje numa situação melhor do que nós encontrávamos até antes do ocorrido. André, depois de tudo que foi feito, através do ministério do nosso pastor, o pastor Érico, como que vocês estão? Então, irmão, um registro importante para a gente deixar aqui, que além da ajuda de dinheiro, parte material, parte física que nós recebemos, é importante também salientar que a presença, né, do nosso pastor, como ministro, como sacerdote, foi extremamente importante também, né, porque não é só a questão do dinheiro, não é só a questão da parte física, mas naquele momento ali também nós estávamos bem abalados emocionalmente e tudo mais. E o pastor Érico, ele deu apoio, deu força, ele esteve presente em todos os momentos. Ele esteve aqui na minha casa, na primeira vez que eu vim, que eu coloquei os pés aqui, ele estava junto, né, dando apoio, dando forças. Então acho que a presença dele como ministro, como sacerdote nessa hora, para nós foi importante, foi fundamental. Não dá para esquecer dessa parte também. E agora, para finalizar, o irmão gostaria de deixar alguma palavra de agradecimento? Sim, com certeza. Bom, em nome da minha família, nós agradecemos a todos os irmãos, através do Brasil e do mundo, que nos ajudaram com roupas, com dinheiro, com as orações, com apoio. Tudo isso foi importante para nós atravessarmos aquele período. Quero deixar também o meu agradecimento ao nosso pastor, ao ministério, a todos os nossos irmãos que estiveram juntos, mesmo que afetados, como nossa família foi, mas todos estiveram juntos, de mãos dadas, abraçados. E hoje nós podemos olhar para trás e saber que Deus nos deu força, supriu as nossas necessidades, nos ajudou. E se um dia, né, nós esperamos que isso não aconteça, mas se algum dia alguém passar por algo semelhante ou alguma situação em que venha precisar de nós, que nós possamos também ser uma ajuda, assim como nós recebemos, nós possamos também ser uma ajuda através do ministério do pastor Érico, através de cada um de nós, poder ajudar também outras pessoas, como gratidão pelo que Deus fez por nós. Essa é a minha palavra. Mesmo passando pelo que passaram, um sentimento é compartilhado por todos. O sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, pelas conquistas, pelo companheirismo e pelo amor que moveu montanhas para que hoje pudessem reconstruir suas vidas. E graças ao Ministério de Goiânia e aos ministérios de todo o Brasil e mundo, podemos ver que o amor pelos irmãos foi o que sustentou essa pequena noiva de Cristo aqui em Canoas. Agradecemos a todos que oraram, doaram e abençoaram esse povo aqui no Sul. Terminamos este documentário com uma frase, mas não uma frase qualquer, uma frase que sustentou a fé. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.